Números 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Eu sei que muitos de vocês já devem ter lido este versículo nas suas Bíblias, ou então em alguma pregação com este tema, e deve ter pensado: é verdade, Deus jamais se arrependeria e muito menos mentiria. Mas aí você volta a ler a Bíblia e se depara com Gênesis 6, do 6 ao 7, que diz que Deus, ao contemplar a maldade dos homens sobre a terra, se arrependeu de tê-lo criado. E agora, estaria a Bíblia se contradizendo? Houve erro de tradução? Fique comigo até o final desse vídeo e vamos revelar todo o mistério sobre o que diz esses dois versículos. Olá, a paz do Senhor a todos. Meu nome é Sérgio Silva e você está no canal Revelações da Bíblia. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, compartilhe, deixe seu comentário, ative o sino de notificações para não perder as novidades. Então vamos ao assunto em questão. Antes da gente entender de fato o que Números 23 e 19 e Gênesis 6, do 6 ao 7 estão relatando, é necessário fazer uma pequena busca nos textos originais, em algumas traduções, para ver se os textos estão realmente fiéis ao texto original e respeitando os significados originais. Por isso, eu trouxe algumas traduções atualizadas, para que nós possamos analisar a diferença entre elas. Por exemplo, a tradução Ferreira de Almeida, corrigida, vai dizer: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Já na versão Ferreira, recebida, vai dizer que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará? Ou, havendo falado, não cumprirá? Na versão internacional, vai dizer: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e não deixa de cumprir? Agora observe a diferença enorme na tradução da linguagem de hoje, com a tradução bem mais recente. Deus não é como os homens que mentem, não é como o ser humano que muda de ideia. E é aqui, na segunda parte do versículo, que está toda a revelação da mensagem contida no texto, que diz: quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Ou seja, o termo prometeu não aparece nas outras traduções. E isto corrobora a afirmação de que Deus se arrepende quando não promete. Vamos dar uma analisada no que diz no livro do profeta Jonas, no capítulo 3, do versículo 10. E Deus viu as obras deles, os ninivitas, e se arrependeram, e se converteram ao caminho. Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não o fez. Observem que não existe promessa de destruição, e sim uma intenção, uma possibilidade de misericórdia, diante de qualquer mudança de conduta no sentido de convertimento para o bem. Uma vez que Deus não promete, a sua moral não pode ser comprometida no caso de haver um arrependimento. Porém, há uma diferença muito grande entre o arrependimento humano e o arrependimento de Deus, e que precisa ser analisada minuciosamente. A palavra arrependimento é expressa por diferentes palavras no original hebraico e grego. Sendo assim, o arrependimento divino é totalmente diferente do arrependimento humano. Quando a Bíblia fala do arrependimento humano, usa as seguintes palavras no original: shipur, hebraico, e metanoio, no grego, que significa mudança de mente, não somente na tristeza pelo pecado, mas voltar atrás e retomar o caminho correto. Já por outro lado, quando a Bíblia fala acerca do arrependimento divino, usa o seguinte termo: narra, hebraico, e metamenomai, grego, que significa
dor, tristeza e pesar. Portanto, quando Gênesis 6, versículo 6 diz que Deus se arrependeu, está afirmando que o Senhor sentiu profunda dor e pesar, lembrando que não tem como expressar em linguagem humana os sentimentos de Deus, como realmente foi essa dor divina, por ter de executar juízo por ocasião do dilúvio contra o homem que ele havia criado. O arrependimento divino não traz mudança no ser, mas sim no seu modo de tratar o ser humano. Algo que também precisamos ressaltar é o início dos textos, em suas traduções, onde o termo "não é homem para que minta" está explícito. Deus está dizendo que não mente sobre nenhuma hipótese, eliminando qualquer dúvida sobre o seu caráter, independente do desfecho ou final dos versículos, traduções em qualquer versículo, ou como qualquer outro versículo na Bíblia. Diante de tudo o que aprendemos neste vídeo, chegamos à conclusão de que sim, Deus se arrepende usando seus próprios critérios, mas jamais mentirá, pois isso não faz parte do seu caráter, muito menos da sua natureza, que é extremamente santa. Obrigado pela sua atenção. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.